Renova-te. Nesta pregação inspiradora, descubra o verdadeiro significado de uma mudança interna que vai além do arrependimento convencional. A mensagem convida você a refletir sobre a renovação do coração e da mente, abrindo caminho para uma nova jornada de fé e autoconhecimento. Inscreva-se no canal e ative-se o sininho para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações. Aleluia. Irmãos, hoje é um culto de ceia e eu queria gastar os próximos minutos para lembrar você de uma coisa: arrependimento. Abra comigo Mateus capítulo 12. Glória a Jesus. Sorakalalaba sorialala mandaralaba promia mandaralaba soralalaba karalalaba seria kalalaba soralalaba. Mateus 12 e versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera, ou algumas traduções dizem incrédula, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está alguém que é maior do que Jonas. A rainha do sul, ou a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Irmãos, o culto de ceia, em muitas ocasiões, não precisa se manifestar, mas quantos de nós já participamos do culto de ceia? A gente ia para o culto de ceia com medo, Porque, meu Deus, hoje vai ser terrível. Porque de vez em quando alguém era apresentado na ponta do altar e era dito: esse irmão aqui pecou, e esse irmão aqui vai ficar sem ceia 6 meses, 1 ano. O irmão fazia aquela cara de dó. Alguém gritava no templo: aleluia! E a gente achava que estava fazendo a coisa certa, de expondo pessoas, trazendo vergonha e achando que isso purificaria o corpo. E quando nós começamos o Mevan, o Ministério Mevan, a gente sempre procurou fazer o culto de ceia num dia separado do culto da igreja, no culto normal, Até eu acho que não tem culto normal aqui, mas por quê? Porque o culto da ceia, irmãos, justamente é para isso, é para celebrar. Hoje eu estava ouvindo o Duda ministrar aqui, celebrar, alegria, amém? Culto de ceia é um culto de você olhar para você e não achar muitas vezes verdade em você, de você não achar esperança em você, de você não achar muitas vezes na sua própria vida nada de bom, mas você lembra da cruz, E Jesus falou isso, ele disse: quando vocês cearem, façam isso em memória de mim, ele disse. Faça isso em memória de mim. Ele não estava dizendo o seguinte: no culto da ceia não é para você lembrar dos seus pecados, é para lembrar do que eu fiz por eles. E parece que no culto da ceia a gente sempre era projetado para voltar lá onde a gente pecou, lá onde a gente falou que não devia, olhou para onde não devia, fez o que não devia. E às vezes aquele culto da ceia, em vez de ser celebrativo, ele passou a ser um culto de condenação.
Jesus ceiou com os discípulos, até Judas estava na mesa com Jesus. E Jesus, a Bíblia diz, tem um texto na palavra de Deus que diz que eles saíram cantando para o Getsêmani. Eles foram cantando para o Getsêmani. Então, aquela noite anterior à morte de Cristo, ainda assim ela foi uma noite celebrativa. Jesus, enquanto estava com os amigos, celebrou a vida, celebrou a ressurreição. Depois, sozinho com o Pai, ele pediu a rega. Ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E eu acho que é isso, irmãos. Eu acho que está faltando para nós esse lugar de intimidade. A ideia de Jesus para os discípulos foi sempre imprimir uma imagem no subconsciente deles, e não somente palavras, é uma imagem para lembrar da mesa. Por isso que a gente, no culto de ceia, a gente sempre enfeita a mesa, bota uma mesa aqui no lado do púlpito, não é? E ainda quando tem batismo ainda fica melhor ainda, porque você bota a pia do batismo aqui, o tanque batismal você bota aqui, aí fica certinho, biblicamente, porque é o caminho, a verdade, que é a palavra, e a vida, que é a vida com Jesus. Então a gente tem esse privilégio de, quando tem batismo, o cenário fica perfeito: o caminho, a verdade e a vida, não é? Então nós estamos construindo o que na presença de Deus? Que cristianismo que nós queremos deixar para os nossos filhos, se nós não ensiná-los a se arrependerem? Se nós cobramos perfeição, mas não falamos do arrependimento? Eu tenho aprendido uma coisa com os meus filhos. Meus filhos já são grandes, né? Já tem, o mais novo tem 17 anos, daqui a pouco está fazendo 18, já fica de maior idade, né? Essa semana ele estava me cobrando, dizendo: pai, eu já tenho que começar a dirigir, né? Eu sei o que ele está pensando, eu sei, mas você trabalha para os seus filhos. Eu não sei quanto a você, eu trabalho. Não, eu sofri, você tem que sofrer. Não, ele não tem que sofrer. Eu já fiz a minha parte, eu já sofri para ele deixar um legado para eles, né? E a gente tem o privilégio de ter 8 netos, 7 meninas e um menino. A gente tem uma responsabilidade nos próximos anos de arrumar os maridos ungidos, ricos e bonitos para essas meninas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu tenho aprendido que, e a gente baba mesmo, baba nos netos, e baba, a gente, ontem a gente estava, depois do culto aqui, a gente foi comer alguma coisa, e a minha netinha, a Charlotte, ela é muito cara de pau, eu não sei quem ela puxou, acho que foi a minha filha, e ela disse: vou dar R$2. Aí eu dei só 2, ela disse: só 2? Eu disse: você pediu 2? Não, eu quero mais. Eu pedi 2 para ganhar mais. Eu disse: tá bom, está sendo bem educado. E a gente baba mesmo. Por quê? Porque quem criou seus filhos pode bajular seus netos. Aí quem bajulou seus filhos vai ter que criar seus netos. Pegou? Mas não gostou, que não disse nem aleluia, amém, nada. Não disse é verdade. Então, se você criou seus filhos, irmão, neto é filho com açúcar, né? Neto é filho com recheio. Então você pode bajular seus netos, porque você criou seus filhos. Mas a pergunta eu sempre que prego o evangelho, irmãos, ainda que eu gosto muito do seio da família, de um evangelho estabelecido na família, mas eu sempre sou muito apostólico. Por quê? Porque não é só cuidar. Tem gente que cuida tanto, que o filho cresce e não sabe fazer nada, porque foi cuidado a vida inteira. A mãe levava comida na cama, levava café na cama, trocava roupa para o menino na escola na cama, sabe? Eu não sei por que essa semana eu estou assim, falando tanto dessas coisas. E aí a gente não ensinou os nossos filhos a tomar posições, sabe? A criar casca, né? Você tem que criar casca, criar músculos espirituais. E lá em casa, se a gente brigasse na rua e chegasse em casa machucado, apanhava mais. Quem lembra disso? Quem apanhou mais? Quando você chegava em casa com uma coisa que a mãe sabia que não era sua, o que é que ela dizia? De onde é que veio isso? Quem te deu? Não, vai devolver agora.
para você usar a camisa de um amiguinho. Se você chegasse em casa com a camisa de um amigo, você tinha que, meu Deus, é um relatório para você preencher, para usar a camisa do amigo. São valores que a gente esqueceu, porque o mundo é diferente agora, pastor. Não, irmãos, são valores que a gente perdeu. O bênção pai, bênção mãe. Quem é do tempo de beijar a mão do pai e beijar a mão da mãe? Quem é do tempo de ir na cama abençoar seus filhos? Irmãos, esses valores nós não podemos perder. Nós estamos construindo o quê? Que legado nós vamos deixar? E como eu sou muito apostólico sempre, eu não posso só pensar em cuidar. A gente tem que desenvolver pessoas, não é só cuidar delas. Não adianta eu só cuidar de pessoas, eu estou aqui para desenvolver pessoas. Amém? Você não precisa só de cuidado, você precisa ser desenvolvido no Espírito. Porque o Espírito está pronto, você precisa saber quem você é em Deus. E às vezes, essa geração quando bateu na porta de Jesus, pedindo o quê? Dá-nos um sinal para a gente crer, a gente quer ver um sinal, um milagre, alguma coisa. Dá alguma coisa visível e palpável para a gente ver. Embora, como eu disse, é relevante o cenário, você põe a mesa, põe um tanque, põe o púlpito, é relevante você preparar o cenário. Mas o cenário, irmão, às vezes está dizendo uma coisa, mas o interior está dizendo outra. Nós somos a geração dos vídeos, a geração dos likes, nós somos a geração, né, do fast food gospel, é tudo muito rápido. A gente põe um vídeo de manhã, irmão, quando chega de noite tem 1 milhão de visualizações. Passou 1 milhão de pessoas e assistiu aquele vídeo. Alguns dizem que gostaram, outros dizem que não gostaram, outros dizem que você é de Deus, outros dizem que não é de Deus. Amém. Mas nós somos a geração de tudo muito rápido. E quando essa geração pediu para Jesus nos dar um sinal, Jesus disse: não, eu não vou deixar, não vou dar sinal nenhum. O sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. Então a minha pergunta é: o que é que nós estamos construindo? Porque nós temos que construir cristianismo juntos. Cristianismo é feito em unidade. Amém? Verdade e unidade. Jesus nunca comprometeu a verdade pela unidade. O que ele estava dizendo? Vocês querem andar junto, mas andem em verdade. Amém? Ande em verdade. A verdade é a espinha dorsal do Evangelho, irmãos. Em nome de Jesus. Nós estamos construindo o quê? Uma rede ou uma teia de aranha? Porque a teia de aranha, ela constrói quem constrói a teia? É a aranha. E quem é que desfruta de tudo que cai na teia? É só a aranha. Mais ninguém. E nós não estamos construindo uma teia de aranha, nós estamos construindo uma rede. Amém? E Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Coletividade. Nós somos coletivos, nós somos macro. Uma mente de Cristo. Quando a pessoa diz: pastor, o que é uma pessoa ter uma mente de Cristo? Uma mente de Cristo é uma mente brilhante. E essas mentes, elas não têm só desejo, elas têm propósitos. Um homem que vive só para os seus desejos, para as suas vontades, ele perderá o seu propósito no caminho. Por isso que Jesus deixou a mesa como um sinal de retorno. Voltem para ali. Ele diz: todas as vezes que vocês comerem e beber, vocês lembram do que eu fiz, para vocês nunca se perder e achar que pode fazer tudo sozinho. Lembra do que eu fiz por vocês, para que vocês continuem. Então, homens de propósito, irmãos, eu falei aqui no sábado no café de pastores, eles não querem palmas, eles querem almas. Quem tem propósito sabe qual é o seu propósito na vida. O seu propósito na vida. Nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E a geração pediu um sinal. O Senhor disse: não, o sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. Irmão, Nínive viveu um avivamento de 150 anos, que tudo começou na barriga de um peixe com um homem, que na barriga de um peixe, no ventre de um peixe, se converteu. Um homem que Deus separou ele, Deus mandou ele para um lugar e ele foi para o outro. E aí esse homem reconheceu que aquele navio estava afundando por causa dele. Você conhece a história, Jonas?
Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. E ele disse porque ele foi. Ele disse: eu sei que o Senhor vai perdoar esse povo. O que é que eu vou lá fazer? Eu vou lá pregar uma coisa que não vai acontecer. Eu vou lá falar de coisas que não vai acontecer. E ele foi lá e derrubou a sentença em Nínive. Ele disse: ó, ninivitas, vocês vão morrer. Deus vai destruir essa cidade, vai destruir tudo, vai acabar com tudo, vai destruir tudo. Só que Jonas não esperava que aquele povo se arrependesse. Então o sinal que o Senhor quer deixar para nós é: quando você prega, não é você que decide o final das coisas. Você não prega para condenar pessoas, você prega para salvar pessoas. Amém? Você prega para salvar pessoas. Não é você que decide o final das coisas, irmãos. O sinal de Jonas, esse maravilhoso, porque foi um avivamento que durou 150 anos e tudo começou na barriga de um peixe. E o Senhor falou: a essa geração má e adúltera não será dado outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Que 40 dias, bastou 40 dias para toda a cidade se converter. Toda a cidade se arrependeu, inclusive o rei decretou o jejum nacional. Até os animais não comeram. Jonas não podia esperar por isso. E aí, se você for lá no livro de Jonas, vai lá, Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, está na Bíblia. Tem Jonas na Bíblia. Jonas capítulo 3. E o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tantos os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Agora olha aqui que lindo. Viu Deus o que fizera e como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. E aí Deus achou que tinha um problema, Nínive. Aí Deus levanta Jonas para salvar Nínive. Agora Deus tem dois problemas, que é Nínive e o homem que ele enviou, que não entendeu o amor de Deus. Esse é o nosso problema. A gente quer sentir o amor de Deus. O amor de Deus você não tem que só sentir, você tem que entender. Porque você pode esquecer o que você sente, mas nunca esquecerá o que você entendeu. Porque tem dia que você não vai sentir, e o amor de Deus será derramado sobre a sua vida. Capítulo 4 diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei em fugir para Tarsis, pois sabias que é Deus clemente e misericordioso, e tardio irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependestes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Disse o Senhor: você acha certo essa sua ira, ou você acha razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez a sua enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade.
Nínive era uma cidade que fez muito mal para os judeus. Nínive era uma cidade que, na história, era uma cidade que fez muito mal ao povo judeu. Muito mal. E aí agora Deus levanta um profeta judeu para ir lá em Nínive. O que é que ele está pensando que vai acontecer? É o dia da vingança. É o dia da vingança. Vou lá profetizar e Deus vai quebrar tudo no meio, vai arrebentar esse povo no meio. Só que ele não se deu conta que o povo se arrependeu e Deus perdoou o povo. Tem gente que quer ser mais santo do que Deus. Tem gente que quer ser mais justo do que Deus, mais puro do que Deus. Tem gente que está orando para Deus matar alguém. O cara quer ser mais santo do que Deus. Deus não pode. Deus, para perdoar alguém, tem que pedir para ele. Meu irmão, eu queria perdoar aquele cara que te fez mal. O que é que você acha? Eu posso? Não, Deus, ele não merece. Deus diz, eu sei. Tem gente que quer ser mais santo do que Deus, por isso impede as pessoas de tomar a ceia. Quando nós nos colocamos no lugar de Deus, irmãos, Deus te chamou para representá-lo e não para substituí-lo. Você não pode tomar o lugar de Deus na vida de ninguém, querido. Tem coisa que é Deus que está fazendo e você não pode se meter ali. E quando Deus disser assim, eu quero que você vá lá naquela pessoa que te ofendeu, te roubou, e você vai lá e perdoe ela. Você está orando para aquele cara que te faliu também. E você que está orando para aquele cara que fez mal para você, que ele sofra também, porque você é um filho de Deus. E quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai se lascar. Porque eu vou estar no palco e você na plateia. Essa é a visão que nós temos de Deus, irmão. Por isso que nós cantamos isso. Um Deus vingativo. Um Deus que tem a obrigação de me honrar, porque eu sou humilde. O Deus que tem a obrigação de me honrar. E a culpa não é de quem canta isso. E a culpa não é de quem compõe isso. A culpa é da nossa geração que pensa que Deus é assim. Deus não é assim não, meu irmão. Quem é assim é você. Deus não é assim não. Deus é bom em todo o tempo. E as pessoas que você não gosta, Deus quer salvar elas. Essa que você lembrou dela agora. Essa que para você é o exemplo de maldade da sua vida. A tia, o primo, o vô, alguém que passou na sua vida e te fez mal. E agora você acha que tudo de ruim que acontece na sua vida é culpa dele. Irmão, vamos parar de culpar. Vamos parar de colocar na conta. Vamos parar de colocar na conta dos outros, irmãos. Por favor. Vamos parar de colocar na conta da maldição hereditária a nossa safadeza. Vou parar de colocar na conta da maldição hereditária a nossa falta de caráter. Vou parar de colocar na conta da maldição hereditária nossas imoralidades. Não, eu sou assim, imoral porque meu pai era, meu avô era e todo mundo era, mas você não é mais. O pai come uva verde, mas não vai embotar o dente dos filhos, porque os filhos nasceram de novo, irmãos. Seja livre disso, confesse os pecados dos seus pais, ok? Confesse o pecado da sua geração anterior, ok? Mas não coloca mais na conta da maldição hereditária.
Senão você vai ter que fazer libertação todo mês, todo ano, para não dizer toda semana. Coloque na cruz. Lance sobre a cruz a sua safadeza. Lance sobre a cruz a nossa imoralidade. Vamos para a cruz, irmão. Senhor, me prega nela. Dá licença, vou ficar de costas aí para vocês. Eu quero ser crucificado com Cristo, até eu poder dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso ele diz: leve cada um a sua cruz. Vou parar de colocar na conta da maldição hereditária os nossos orgulhos, as nossas ambições pessoais. Não, irmãos, essa geração quer um sinal. O sinal que o Senhor está dizendo é o sinal de Jonas. Ele está dizendo: um homem, contra a vontade dele, pregou a minha palavra, e eu converti uma cidade. O sinal que Deus quer para essa geração é: se arrependam. Se alguém, rapaz, e quando você se levanta para pregar, Deus não vai fazer do jeito que você pensa que Ele vai fazer. Ele vai fazer de um jeito diferente, irmão. Aleluia. Aí se você ler o último versículo, os dois últimos versículos, versículo 10 do capítulo 4 de Jonatas diz assim: tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste ela crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O Senhor disse: você teve compaixão de uma árvore que eu coloquei para fazer sombra para você. Eu coloquei ela de noite e tirei ela de manhã. Você já ficou brabinho por uma árvore que eu coloquei aí para te fazer sombra. Quando ela parou de te dar sombra, você ficou mal. Como eu não vou ter misericórdia da cidade de Nínive, que tem mais de 120.000 pessoas lá sofrendo? A minha pergunta é: como nós temos respondido um avivamento, irmãos? Porque eu saí de um culto abençoado. Quem esteve aqui no café sábado? Irmão, aquela palavra ali. Eu fui para casa digerir. Eu deitei no sofá. Eu não durmo de dia, ele assim sabe. Eu adormeci, irmãos. Eu adormeci porque aquela palavra me desgastou fisicamente. Por quê? Porque foi muito pesada. Quem esteve aqui no culto de ontem? Irmão, a gente sai do culto dizendo assim: oh, meu Deus, que palavra. O problema não é o que recebemos, é a resposta que nós estamos dando. Qual é a resposta que nós vamos dar para a palavra que estamos recebendo? Meu Deus, pastor Luiz tem uma unção. Está aqui, que resposta você dá para essa unção? Meu Deus, o coração do pastor Luiz é muito generoso. Que resposta você dá para essa generosidade? Meu Deus, Jesus me salvou. Que resposta você dá para essa salvação? Irmão, por 3 décadas a América Latina, de Apoque ao Ichuí, lá do Uruguai até lá no Canadá, na mais alta geleira que tem lá, por 3 décadas nós estamos vivendo avivamento nas Américas. Por 3 décadas os estádios estão cheios, nós temos enchido estádios. Por 3 décadas nós temos enviado missionário. Ninguém enviou tanto missionário como as Américas. Que resposta nós temos dado para tudo que temos recebido, irmãos? Nós não podemos dar só respostas de shows e de exibições, de discussões intermináveis na internet, de podcast para entrar em discussões teológicas. Que resposta nós estamos dando para as coisas que nós temos recebido? Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a responder corretamente a tudo que temos ouvido e recebido. Nós nos colocamos como esse povo de Nínive, Senhor, que um homem, mesmo não gostando do que estava acontecendo, mas o Senhor gerou um nível de arrependimento tão alto naquela cidade. Eu oro para que o Senhor gere esse nível de arrependimento na nossa geração, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, irmãos.
eu tenho que ter coragem de voltar atrás. Eu tenho que ter vergonha e dizer assim: me perdoe. Eu não devia ter falado, me perdoe. Eu não devia ter dito, me perdoe. Eu não devia ter feito, me perdoe. Nós não, irmãos, nós temos uma postura. Temos dificuldade de lidar com a nossa reputação. A gente faz uma caca e não volta atrás. A gente faz uma coisa errada e não recua. Irmão, a palavra para um avivamento, ela nunca mudou. O que muda constantemente são as estratégias de crescimento. A palavra de avivamento é a mesma. E as igrejas estão crescendo e perdendo a autoridade. Por quê? Porque elas estão ficando cheias de gente vazias, que não discernem a mão direita da esquerda. É isso que o Senhor estava dizendo para Nínive. Está dizendo: Jonas, eu te mandei lá, não foi para condenar esse povo, meu filho. Eu te mandei lá para você salvar, porque lá tinha mais de 120 mil pessoas que não discernem a mão direita da esquerda. Jonas, você não era para ficar assim. Por que você está assim? Porque eles se arrependeram. Jonas, eu não posso dizer não para um arrependido. Eu digo não para um soberbo, mas para um arrependido eu não posso dizer não, Jonas. Jonas, você precisa entender o meu amor. Você quer que eu condene esse povo porque eles fizeram mal para vocês? Vocês querem que eu subjugue ele porque eles fizeram mal para vocês? Irmão, por isso eu lembro de Daniel na hora. Eu estou pregando sobre isso, eu estou lembrando de Daniel. Daniel, ele serviu Nabucodonosor, o homem que matou a família dele, o homem que saqueou a cidade dele, o homem que roubou a casa do Deus dele. E esse homem levou ele jovenzinho para a Babilônia. E esse homem aprisionou ele, mudou o nome dele, tentou mudar a identidade dele. Teu nome não é mais Daniel, é Belsazar. Esse homem fez tudo contra ele, e ele serviu o homem de boca fechada. Uma janelinha aberta para Israel, 3 vezes por dia. E ele serviu o nome. Ele serviu o nome. Um dia Deus botou esse homem para pastar, irmão. Esse homem foi pastar que nem os animais, criou garras, criou penas. Esse homem volta, ele tenta entender, e Daniel diz para ele, antes de ele entrar nessa prova, Daniel diz: ó rei, Deus te elevou, agora ele vai te abater. E quando esse homem volta da sua loucura, porque soberba é loucura, irmão, grandeza é loucura, exaltação é loucura. Quando esse homem volta, ele baixa um decreto em Babilônia. Quando ele volta à sua consciência normal, ele diz: olha, ninguém adora outro Deus aqui a não ser o Deus de Daniel. Olha o que o José fez no Egito. Irmão, tem gente que tem gente que se Faraó botasse um anel no dedo dele, na hora ele já ia na casa de Potifar enforcar Potifar. Tem gente que Deus não pode levantar porque ele é vingativo. Ele vai querer pisar em todo mundo que fez ele sofrer. Por isso, antes de Deus te prosperar, ele tem que te matar. Por isso que antes de Deus te levantar, ele precisa te matar primeiro, para você, quando ficar grandão, não pisar em ninguém que te fez mal. Você está me entendendo, querido? Por isso Deus está te matando. Por quê? Por que Deus está me matando? Porque Ele quer fazer você crescer. E se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Então se prepare. Essa angústia, esse sinal de morte, esse sinal de, meu Deus, que vida difícil, é sinal que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Não permita que as estratégias tomem o lugar da palavra de alinhamento e avivamento. Milagres são para promover avivamento. Não, milagres, eles não são só para promover avivamento. Milagres são um catalisador de transformação cultural. Imagina, se daqui a pouco acontecer milagres, as pessoas que ficarem doentes, elas irem primeiro na igreja para depois no médico. Imagina, aqui na frente já parou, o SAMU já parou aqui na frente com gente doente para mim orar.
A polícia já trouxe bandido aqui na frente. O cara no carro disse: pastor, você não ora por ele antes da gente levar ele? Eu digo: oro. Nessa igreja já entrou gente com bolsa na mão, com cocaína, com crack, com pistola dentro da bolsa. Disse: ó, pastor, não quero mais essa vida, eu quero mudar de vida. Deixa eu te falar uma coisa. A mensagem que você carrega, o milagre, a unção, são catalisadores para uma transformação cultural. Milagres são sim para trazer avivamento ao mundo, mas mais do que só trazer avivamento, meu Deus, é uma transformação cultural. Não é para promover igreja, não é para promover ministério, e muito menos para promover um homem. Bota aqui Mateus para mim, Mateus 11, 23. Põe aqui para mim, Mateus 11, 23. Por favor. Mateus 11, 23. É culto de ceia, tá, gente? E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Irmãos, as cidades que Jesus repreendeu foram cidades que testemunharam incríveis milagres e não corresponderam ao arrependimento. Sabe o que eu me assusto aqui às vezes? Quando eu vejo pessoas aceitando domingo aqui e ninguém celebra, porque já acostumou. Quando eu vejo gente se apresentando aqui, vem congregar na igreja, não levanta um pastor para abençoar a pessoa e receber ela na sua igreja. Sabe por quê? Porque já acostumou. Esse é o problema de acostumar com o poder de Deus, pastores. Esse é o problema de acostumar a viver uma vida sem paixão. E vocês não terão desculpa porque vocês têm um pastor e um líder apaixonado por Jesus. Nenhum de vocês terá desculpa. Nenhum de vocês terá desculpa porque vocês têm um homem aqui apaixonado. E aproveite enquanto eu estou aqui. Porque se tem uma coisa que eu prezo é a intensidade pela glória de Deus. Eu me assusto quando eu vejo pessoas aceitando Jesus, ninguém levanta da cadeira para dar um abraço. Quando sai reclamando daqui da hora do culto, vai congregar em outro lugar, irmão. Aqui o culto é 2 horas, é 3 horas, é 4 horas, é 5 horas. Foi esse lugar que Deus me chamou, eu não vou mudar por causa de você. Bota isso na sua cabeça. É assim que é aqui. Acaba a tarde, vai em outro lugar, vai na missa. Vai na missa, irmão. Eu não faço culto para você, querido, eu faço culto para Jesus. Se você tem hora para comer, para tomar remédio, para comer lanche, não, deu 10 horas, eu vou embora. Vai, infeliz. Amanhã eu acordo cedo. Passava na boate, ficava a noite toda com uma mulher que nem era sua. Não consegue ficar 2 horas e meia adorando a Deus. Que é um cultinho de 1 hora. Deixa eu falar. É culto de ceia. Deixa eu rasgar o meu coração aqui. Hoje eu estou nesse dia para rasgar o coração. Eu não vejo celebração nos olhos. Não vejo paixão. Paixão. E se eu fizesse culto aqui por 1 ano sem levantar uma oferta, você continuaria servindo aqui ainda? Sem salário? Você continuaria sem oferta aqui? A maioria de vocês não. Aproveitem enquanto eu estou aqui. Vocês têm um pastor apaixonado por Jesus, que gasta a vida. Hoje eu desmarquei um encontro que amanhã eu e a minha esposa íamos sair hoje à noite. Ela disse: amor, amanhã eu tenho tanta gente para atender. Eu disse: mãe, a gente festeja o nosso casamento no outro dia. Vamos cuidar dos irmãos. A gente aborta tudo pela obra, irmãos. A gente aborta tudo. Eu estou orando, viu? E o fogo vai aumentar e o sarrafo vai aumentar também.
Eu quero um avivamento, mas tem que começar aqui. E se ficasse um ano sem música aqui, você viria e adoraria? E se tirasse todos os ministros de louvor, você ainda cantaria? E se não te falasse a hora do culto, você esperaria na porta ela abrir? Não, irmãos, nos falta paixão. Nós entramos no piloto automático. E eu espero que o que eu estou falando não é dessa igreja, é da igreja do Brasil. Porque eu sinto a dor. Eu sinto o clamor do Brasil por um avivamento. Eu sinto o clamor das crianças por um avivamento. Eu sinto um clamor dos adolescentes por um avivamento. Saí agora para ir no banheiro, uma menina me parou ali: pastor, posso fazer uma pergunta? Ele: pode. Como é que faz para viver assim, queimando o dia inteiro, com lágrimas nos seus olhos? Eles estão olhando para a gente, irmãos, eles estão queimando. Se nós não tivéssemos livros, não tivéssemos materiais, se a gente não tivesse internet, e se a gente não tivesse nada, será que a gente estaria queimando ainda? E se apagasse as luzes, irmãos? E se a gente fosse preso como Paulo e Silas? Será que a gente adoraria até as portas se romperem? Eu estou tentando despertar uma geração para um grande avivamento, irmãos, um grande avivamento. Nós precisamos de milagres, mas nós precisamos corresponder. Quando eles começarem a acontecer, nós precisamos corresponder. Senão o reino está reduzido somente às boas obras e conceitos bíblicos. Se nós não correspondermos a um avivamento, se nós não correspondermos a uma obra, aquilo que Deus nos chamou, o nosso reino será reduzido somente às boas obras, como nós apresentamos aqui, e conceitos bíblicos. Nós precisamos de manifestações de reino. Nós precisamos de homens e mulheres apaixonados no altar, que queimando. Não se preocupe com a sua performance, não se preocupe. Quando a gente começou aqui, a gente não sabia muita coisa. Sabia nada, né, Saulo? Saulo que fez as primeiras aulas aqui com a gente. A gente só queria vontade, a gente queria orar. A gente não sabia muita coisa, Beto. A gente não tinha muita. A gente falava tudo errado. Eu estava falando com o Samuel hoje. Samuel é pastor no Rio, foi jogador de futebol na Alemanha. Ele disse: eu tinha tanta vontade de salvar as pessoas, Luiz, que eu não sabia. Eu nem era pastor, eu já estava batizando gente. Aí eu fui ler como é que batiza. Uma vez me chamaram para fazer um casamento. Eu não era pastor, mas eu fui lá e abençoei. Eu digo: que gente doida. Evangelho é loucura. O problema é que a gente encaixou tudo demais. E aí quando a gente olha, está lindo, mas é de plástico. Eu ainda prezo pelas flores verdadeiras, que você arranca, amanhã nasce de novo. Às vezes está tudo tão organizado, mas é tudo de plástico, não tem sentimento, não tem paixão, não tem lágrimas. Tire as lágrimas de um homem e ele perderá o seu propósito. Tire as lágrimas de uma família e ela perderá o seu propósito. Tire, irmãos. Agora tem gente que pode tirar tudo, pode tirar o dinheiro, pode tirar tudo, pode tirar a fama, mas se ele ainda tem paixão, ele recomeça tudo de novo, irmãos. Meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Eu estou tentando despertar você. Porque a gente pode combinar, a gente pode organizar, a gente pode assim, ó, quando as pessoas aceitar Jesus, a gente estoura balão, tá bom? Aí fica aquela coisa pior ainda. Quando as pessoas aceitar Jesus, a gente toca aquele negócio. Não, irmão, as coisas não podem ser de plástico, elas têm que ser de verdade. De verdade. Amém, irmãos?
Você está me entendendo? Os avivamentos não pararam por exageros, eles pararam por controles. Todo o avivamento se acabou na terra por causa do controle, não foi por causa do exagero. Deixa o menino pular, deixa o menino rodar. Entenda o que eu estou te dizendo. Eu estou te despertando por um tempo apostólico. Queremos sinais? O sinal que Deus vai nos dar é o seguinte: eu quero que vocês se arrependam. Eu quero que vocês ouçam e dê uma volta ao contrário de tudo aquilo que você já fez. Eu quero que você diga não. Por que para os avivamentos, pastor? Primeiro, para por incredulidade. É quando nós não somos mais dirigidos por princípios. Porque Deus falou assim para Eva o quê? Você pode comer de toda a árvore, menos daquela. Porque o dia que vocês comer, Deus falou para Adão, o dia que vocês comer, certamente morrerás. Deus falou, se você comer, você vai morrer. Aí Eva para diante da árvore. Quando ela para diante da árvore, o que é que ela vê? Ela vê que a árvore era boa para se comer e para dar entendimento. Aí, diante da árvore, em vez de ficar com aquilo que Deus disse, ela escolheu aquilo que ela estava vendo. Ela viu que era boa para se comer, mas Deus tinha falado: quando comeres, morrerás. Toda pessoa que ela desobedece, ela começa desobedecendo por quê? Porque ela não acredita mais no que Deus disse. Quando o pai diz assim: esse meu filho é um desobediente, porque ele não acredita mais no que você diz. Você diz: se você fizer, eu vou te bater. Aí você não bate. Eu tenho que bater? Tem, você falou. Não judiar, não bater para machucar, mas você tem que, vem cá, vou te bater agora, pega a varinha, vou te bater por quê? Porque eu falei para você que se você não... Ele tem que aprender que a tua palavra é lei. Aí você diz: esse meu filho é desobediente. Sabe por que ele é desobediente? Porque ele não acredita mais no que você diz. Você disse e não fez. E Deus falou: não come. Adão, se você comer, você vai morrer. Eu não estou incentivando você a bater nos seus filhos, né? Que alguém pode aparecer na internet: incentivando. Vá para o inferno. Vá para o inferno. Geração má e adúltera. Geração que não discerne a mão direita da esquerda. Fica aqui mimimi. Nós queremos nossos direitos. Precisamos de uma surra bem dada. É isso que vocês precisavam. Alguém tirar a cinta e dar uma surra bem dada. Então entenda o que é evangelho, irmãos. É Deus dizer e você obedecer e ponto final. Mas os tempos mudaram. Mas a palavra do Senhor é ontem, é hoje e será eternamente. Ela não vai mudar nunca. Mas os tempos hoje mudaram. Hoje você não pode bater no filho que você vai preso. Deixa o Estado... Sabe qual é o seu problema? É que você terceirizou para o Estado para criar seus filhos. Quem cria seus filhos são os pais, irmão. Não é o Estado. O Estado caça a rua, faz esgoto. O Estado não vai se meter na criação dos meus filhos, não. Por quê? Porque eu não deixo. Mas é o direito da criança. O direito da criança ficar quieta e obedecer aos pais. Senão o pau pega, mano. Nós estamos criando homem, não é guri pequeno, não. Não é Nutella. Criando homem que vão assumir essa nação. Pastor, cuidado com o que você fala, você pode ser preso. Eu estou nesse negócio, é para morrer, meu amigo. Eu estou aqui para morrer. A gente ficou com medinho de tudo. Porque não é de Deus, tem que amar. Mas eu não estou falando de falta de amor. Essa ira aqui não é falta de amor, não. Essa indignação não é falta de amor. Não me traduza na sua alma. Não me traduza na sua alma, é zelo.
O zelo da sua casa me consome. E por que Deus nos açoita? E por que Deus nos corrige? Porque nos... Entendeu? Por que você aborrece seu filho quando castiga ele? Porque você o ama. Você o ama. Diga sim para tudo que ele quer, para você ver se você não cria um monstro. Hoje é o culto de doutrina. Hoje é o culto de... Que dia que é doutrina? É hoje, o culto de doutrina. Diga para o irmão que está do seu lado: relaxa aí, irmão, o pastor Luiz é legal. Relaxa aí, mano, relaxa. Diga para ele: relaxa aí, mano, relaxa. Diga: relaxa aí, mano, relaxa. Diga: relaxa, relaxa. Relaxa, isso. Agora diga assim: o pastor Luiz é legal. Diga para ele. O pecado não começa com a desobediência, ele começa com a incredulidade. Quando a gente não acredita mais no que os nossos pais nos ensinaram, no que Deus está dizendo. Irmão, sabe por que Deus pega a gente? Porque nos ama. Toda vez que eu estou na mão do Senhor, por isso que Davi não foi bobinho não. Ele disse: eu quero ficar na mão do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Coisa boa é ficar na mão de Deus. Deus é bom em todo tempo. A incredulidade, ela faz o que? Ela gera independência. A independência que gera desobediência. Primeiro, a gente vai se tornando incrédulo. A gente não acredita mais no que diz o Senhor. Estão até querendo mudar a Bíblia, não é? Estão até querendo mudar a Bíblia. Gente que nunca leu a Bíblia. Gente que nunca leu a Bíblia quer mudar a Bíblia. É engraçado demais isso, irmão. Você está me entendendo? Primeiro se torna independente, primeiro se torna incrédulo, depois independente, e aí gera desobediência. Segunda coisa que para os avivamentos: isolamento. Por que Eva comeu? E depois ela levou e deu ao seu marido. Ela estava sozinha, irmão. Isolamento. Essa é a lei da predatoriedade. Todo predador, ele isola um do bando. O leão, quando vai atacar a presa, ele sempre isola um do bando. A lei da predatoriedade é separar você do bando, tirar você da família, tirar você da igreja, tirar você do corpo. É aquele perigo quando você diz: ninguém mais me toca, ninguém mais me aconselha. Quando você não ouve mais ninguém, quando você não tem mais ouvidos para ouvir ninguém. Eu sou discípulo do Luiz Hermínio pela internet. Não existe isso. Olha aqui, você que está me ouvindo, não existe discípulo pela internet. Está ouvindo? Não, eu congrego pela internet. Não, você não congrega, você tem que congregar com os irmãos. Você tem que sentar numa igreja e ouvir. Não, mas eu sou discípulo da internet. Não, aí é bom, é fácil, porque ninguém toca você, ninguém te confronta, você não senta do lado de pessoas que te devem. Ninguém ofendeu você no estacionamento. Olha aqui para mim, bota a câmera aqui em mim, filho. Aí é fácil pela internet, porque ninguém... Não, eu sou discípulo do meu avô, eu congrego no meu avô pela net. Eu vou mandar fazer uma vara virtual para você, então. E um cajado virtual, né, Cassiano? Cassiano, um cajado virtual, cajadada dada. É ou não é? Não, irmão, a gente tem que sentar junto. A gente tem que olhar e dizer assim: não acredito que aquele cara está aqui. Meu Deus, sangue de Jesus. Eu não acredito que aquele vagabundo vem na igreja. Aí vem a unção pega você, aí você chora. Aí você fica: onde é que está aquele vagabundo que eu quero lá abraçar ele? É assim ou não é, irmão? Claro que é. Isso é a igreja de Jesus, meu amigo. Isso é a igreja do Senhor Jesus. É de pedra. A igreja não é de tijolo. A igreja é pedras
vivas. Pedra, tijolo é facinho, tijolo é tudo igualzinho. Tem o mesmo tamanho, a mesma altura, o mesmo comprimento, é o mesmo naipe. Agora fazer uma parede de pedra. Ó, você olha daqui, ó, tem pedra bicuda ali, ó. Pedra redonda, pedra quadrada, pedra áspera, pedra lascada. E a gente tem que ir se dobrando assim até encaixar. E graças a Deus por aqueles irmãos que são argamassas mole que juntam as pedras duras. Graças a Deus pelos homens e mulheres de paz da igreja, que estão sempre apaziguando todo mundo. Quando alguém vem contar uma fofoca para ele, diz assim: irmão, eu não gosto de fofoca, eu estou falando para a gente orar. Mentiroso. Ele gosta de fofoca, ele gosta. Hoje tá legal aqui, não tá, gente? Tá engraçado, não tá? Não, vocês estavam tão tensos de fazer vocês rir um pouco. Fiquei com medo de vocês ser lixado no final do culto. Eu sei que tem a ceia ainda, né, amor? Tem a ceia, mas hoje nós vamos pegar aqueles que não gostam do culto que termina à tarde. Irmão, eu estava falando do que, amor? Que esqueci agora. Você estava falando? Qual? E o Samuel que veio lá do Rio para se ligar com a gente. Lascou-se. Eu estava falando do que, gente? O que tá? Da pedra. A igreja é feita de pedra. A igreja é feita de pedra, irmão. Quando você chegou na igreja, você imagina quando você chegou, o trabalho que você deu? Você imagina? Agora está chegando gente, também vão dar trabalho para você, não vão? É ou não é? É verdade, irmão. E a gente tem que ser paciente. Isso é igreja. Para a gente encerrar e ir para a ceia. Por que todo crente gosta de apanhar, gente? Já é uma cultura gospel da gente, né? Mas é isso, irmãos. Uma das razões porque muitos avivamentos pararam é porque os homens se isolaram e começaram a tomar decisões sozinhos. Quando não deixaram mais ninguém tocar, ninguém apacentar, ninguém confrontar. Amém? Quando Deus diz isso em Jeremias 2, versículo 13. Ele diz: meu povo fez duas maldades, me deixou o rio de água viva e construiu cisternas rotas para si que não podem parar essas águas. Não perca a paixão pelo Evangelho, irmãos. Nunca na sua vida perca a paixão pelo Evangelho. Nunca. E quando Deus fizer uma coisa de um jeito dele que você não gosta, suporte. Por quê? Porque Deus, Ele quer salvar sempre. Deus quer apaziguar sempre. E Deus não vai curar a nossa mente sem primeiro ofendê-la. Deus não vai transformar a nossa casa sem primeiro ofendê-la. Então, essa é a atitude, porque para os avivamentos: primeiro, incredulidade; segundo, isolamento; e terceiro, para terminar, a atitude de se esconder da vida. Depois que faz as cacas, a gente se esconde em vez de se apresentar para Deus. Se esconder é duvidar da graça e da misericórdia de Deus. Se esconder, né, é fugir da sua presença. E a sua presença é o único lugar que eu posso ser perfeito. É andar com Ele para cumprir o propósito. O pecado nunca será maior que a graça de Deus, irmãos. Apenas não dê desculpa. Porque se você achar uma, você nunca mais se esforçará para vencer o pecado. Se você achar uma desculpa, você nunca mais se esforçará para vencer o pecado. Então não transfira para a sua falta de fé, para a sua falta de perseverança, para as suas dificuldades. Não mande mais isso para as maldições hereditárias. Existe maldição hereditária? Claro que existe. Mas nós não podemos botar tudo na conta da maldição hereditária. Coisas que Deus já levou na cruz. Amém? Nós vamos ceiar nessa noite.
E para mim esse é um dos cultos mais importantes da igreja. Por quê? Porque a gente pode fazer isso em memória do Senhor. E nós podemos celebrar. Nós temos o dever e o direito de celebrar. Celebre, meu irmão. Celebre porque você está aqui. A gente não é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Mas a gente quer chegar num lugar. Em nome de Jesus, quero nesse momento, Senhor, mais uma vez, ó Pai, clamar, Senhor, o Teu sangue, Jesus, em favor de cada vida. Clamar ao Senhor a Tua misericórdia em favor de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Pedindo ao Senhor, Pai, que venha sobre nós, Senhor. Pedindo que a Tua misericórdia alcance cada um de nós, Senhor. Deus maravilhoso, Deus justo e fiel, graças te dou, Pai, porque cheguei até aqui. Mas eu sei, Jesus, que o Senhor tem muito mais para mim, Senhor. O Senhor tem, Pai querido, sabedoria, entendimento, ó Pai. E cada vez, Jesus querido, eu quero crescer na graça e no conhecimento. Então me ajuda, Espírito Santo. Conduz a cada vida, conduz cada um dos teus filhos, ó Pai, que vão ouvir, que ouvirão este vídeo, Senhor. E que o Senhor possa, Pai, derramar, Senhor, sobre eles uma unção sobrenatural. Que o poder e a graça do Espírito Santo seja derramado sobre cada vida, cada um, Pai. É esse que está aí, Senhor, nesse momento, essa pessoa mesmo, Senhor, que está ouvindo esta oração, que precisa, Pai, deliberadamente de uma vitória. Meu Deus, ele precisa, Pai, que se assine esses papéis. Ele precisa, meu Deus, que o laudo, Senhor, venha dar negativo. Ele precisa, Senhor, que o juiz assine essa petição, que esse advogado, Senhor, venha, Pai, através do Senhor, interceder por esta causa, porque Deus, nós cremos num Deus que é Deus dos deuses, juiz dos juízes, advogado dos advogados e médico dos médicos. Por isso eu coloco diante de ti cada causa impossível ao homem, mas possível para Deus, porque a tua palavra fala que nada é impossível ao Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Pai, que a fé venha, Pai, sobressair, Pai, na minha vida e na vida do teu servo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo, eu proclamo nessa noite, nesta tarde, neste dia, nesta madrugada, vida sobre estas vidas, vida sobre esta pessoa, sobre esta causa, Senhor. Em nome de Jesus, porque quando o Senhor entra, muda a história, muda o cativeiro, muda a situação. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que me libertou, esse é o Deus que faz o impossível ser possível. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, declaro vida para você neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, receba a sua vitória, meu irmão. Deus é contigo, Deus é na tua vida. Não se desespere, coloque esta causa nas mãos do Senhor. Ore, clame, se você não tiver palavras para clamar, você tão somente chore, como Ana chorou na presença do Senhor. E ali Deus entregou a ela a sua petição, e ela entregou diante do altar, quando ela pediu um filho, um varão, e o serviria na casa do Senhor, e ali foi feito. Deus hoje tem vitória para você. Clame, busque ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Eu agradeço, irmãos, a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui, que essas pregações maravilhosas edifiquem cada vez mais a sua vida. Mas nos ajude, irmãos, para que essa palavra não fique só entre nós, mas que ela venha percorrer o mundo. Em nome de Jesus, inscrevam-se, curtam, compartilha para aquela pessoa, irmão, que você vê, irmãos, que está pelo fio a sua fé, que não, já não tem mais força. Então, compartilhe com esta pessoa e leve a vida para eles. Essa palavra é vida, amém? E obrigada a cada um de vocês. Não se esqueçam, vão lá e se inscrevam. Nos ajude em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Inscreva-se no canal e ative-se o sininho para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações.